Então, as aulas eu vou gravar e posto no YouTube, e lá no EVA eu coloco o link. Enquanto o EVA não estiver ativo, o semestre passado ele demorou um pouquinho para ativar, eu mando para o representante da turma, ou a representante. Vocês, eu acho que tem 2 representantes, se não me engano. E ele se incumbe de repassar para vocês. O material que eu apresentar vai estar no filme, mas o jogo de slides que eu der durante o curso, lá para o final do curso, do meio para o final, eu disponibilizarei os slides. Ah, por que não disponibiliza agora? Porque, por experiência, o aluno acha que ter o jogo de slides é suficiente para não precisar assistir aula nem anotar nada. E o jogo de slides é só um lembrete de algumas coisas para orientar a aula, mas o ideal é que vocês tenham seus cadernos aí, anotem o que eu falo, anotem dúvidas, nos intervalos que eu parar e falar, vamos tirar dúvidas, pegue lá a sua anotação e tire suas dúvidas, participe da aula. E eu vou dar algumas perguntas para serem respondidas, certo? Essas perguntas são importantes porque quem responde as perguntas meio que está estudando a disciplina. Então, nas avaliações, fica bem mais fácil responder as perguntas quando responder os questionários que eu dou nas aulas. Para que serve além disso? Eu recomendo que faça as perguntas e respostas no caderno, manuscrito. Por quê? Se no final do curso alguém tiver precisando de ponto para ir para exame, se for um aluno presente nas aulas, e se a hora que eu falar, me mostre o caderno com as perguntas e respostas, ele me mostrar, né, eu posso dar o ponto extra para passar ou ir para exame. Certo? Por que tem que ser manuscrito? Porque sempre tem o esperto que vai pegar o bom aluno da sala e vai tirar cópia do material dele para dizer que fez. Pode até copiar o exercício do outro, o resultado e tal. Mas copiar, copiando, não fazendo um copy-paste no trabalho. Tá? Apesar da gente viver a era digital, a aprendizagem tem vários preceitos, né? E é básico que se você aprende efetivamente, você nunca mais esquece. Você simplesmente olha, depois o dia que pegar lá o slide, não vai saber nem do que se trata. Tem meia dúzia de palavras lá, não faz sentido, certo? Bibliografia, a base é qualquer livro de introdução ao marketing, depois isso para o início, depois livros que tratem especificamente de marketing digital, conteúdo, guerrilha, e assim por diante. Então, no programa vai ter alguns, mas a Unital tem uma biblioteca virtual hoje, em que vocês podem pesquisar e encontrar e-book, o livro eletrônico, e utilizar o livro eletrônico da Unital. Tem vários números novos, né? Toda hora tem novas obras sendo incorporadas ao acervo. É bem mais simples do que quando o acervo era analógico, né? Físico, que daí a compra demorava para entregar e tal. Agora não. Apareceu o livro novo, ele é incorporado à base da biblioteca digital da Unital. Tá? Dúvidas sobre o programa? Não?
Professor, como que você vai aplicar essa questão de marketing e planejamento juntamente ao design? Você teve alguma experiência diretamente assim com o designer, alguma coisa assim, ou não? Não, mas é basicamente assim, ó. Os conceitos de administração, de marketing, são básicos. E a gente tem que, nós profissionais, temos que nos adaptar a cada situação. Se você for procurar no mercado, quem tem conhecimento de aplicação nos novos conceitos, você não encontra, porque são coisas tão novas que as experiências acabam surgindo no dia a dia, tá certo? Já foi assim com, você ter ideia, empreendedorismo. Há 30 anos atrás, quando me formei, não tinha, porque a gente se formava para trabalhar na indústria, ia ser empregado. De uns 5, 10 anos, acho que uns 10 anos, o Departamento de Comunicação Social foi um dos primeiros na Unital, acho que foi o primeiro, a colocar a disciplina em empreendedorismo. Por quê? Porque as pessoas não tinham mais emprego para ser funcionário de empresa. Então, ela começou a formar os alunos para abrirem seus próprios negócios. Daí você pergunta, você teve experiência de empreendedorismo na área de design? Não. Só que os conceitos são os mesmos aplicados, certo? Não tem um conceito novo. O conceito é o mesmo. Isso acontece em tudo. No curso de web designer foi a mesma coisa. E no design é o seguinte, é uma empresa que tem cliente, os clientes têm necessidades, você vai identificar essas necessidades e vai desenvolver produtos e serviços para atender essas necessidades. Se você é um publicitário, você vai desenvolver produtos de publicidade. Se você é um designer, você vai desenvolver serviço de design. Mas o conceito é o mesmo, entendeu? Não tem uma escola para formar professor de marketing aplicado a design para depois dar aula para quem faz design. Não existe isso. É na experiência mesmo que a gente vai se adequando. Respondi? Leandro? Respondido sim, obrigado. Legal. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que é marketing. E aí, olha que legal a pergunta do Leandro aí para todos aproveitarem. Vocês vão estar construindo a aplicação de muitas coisas, porque vocês são precursores de uma área. Quando vocês estão começando uma área, vocês têm que conhecer a teoria que envolve os conceitos e estar adequando à sua realidade. Então, muito do que eu vou estar falando aqui, vocês vão estar associando com o seu dia a dia e construindo os seus conceitos. Ok? Mas a teoria é a mesma. Ok. Vou interromper aqui e vamos compartilhar a nossa apresentação aqui. Compartilhamos. Vamos colocar no modelo de apresentação. Então, olha lá. Planejamento, marketing e planejamento aplicado ao design. Então, a primeira coisa é marketing. Qual a origem do marketing? Como pesquisa, né, você não tem uma descrição assim, o marketing surgiu no século XVI, XVII. O que tem é o seguinte, o Fernando Pessoa, que nós conhecemos como poeta, o Fernando Pessoa, ele tinha um material dele chamado Sociologia do Comércio, do século XIX, né? 1800 alguma coisa,
em que, apesar dele ser poeta, ele escrevia algumas coisas assim, ó. O comerciante de sucesso é aquele que reconhece que o cliente é que justifica a sua existência, por exemplo. Fala, pô, mas isso é normal? Não é. Até hoje, tem muita gente que não acha que o cliente é importante. Acha que já sabe fazer o que o cliente precisa e não vai perguntar se está atendendo realmente a necessidade ou se está equivocado aquele produto ou serviço. Então, tem várias coisas que o Fernando Pessoa escreveu que formou esse conceito de sociologia do comércio e que, se você olhar para a teoria do marketing hoje, muito do que hoje é reconhecido sob o nome marketing, o Fernando Pessoa escreveu sem a pretensão de dar nome para aquela atividade. Então, historicamente, o que a gente acha que pode ter influenciado o marketing vem de um português poeta, que é o Fernando Pessoa. Porém, o marketing, com esse nome, marketing, ele tem origem nos Estados Unidos na década de 50. Ele foi chamado de marketing na década de 50. Por quê? O que aconteceu? No século XVIII, nós tivemos uma primeira revolução industrial, em que, antes dessa revolução, a produção era artesanal. Então, você tinha lá o artesão, que não tinha formação, mas ele tinha desenvolvido uma habilidade de transformar coisas. Então, ele pegava o couro, fazia sapato, fazia bolsa, cinto, carteira. O ferreiro fazia ferradura, faca, facão, enxada e tantos outros artesãos. E essa atividade, esse conhecimento, ele não era registrado, passava de um para o outro. Então, se ele tinha um filho, o filho começava a trabalhar com o pai e o pai ensinava o filho, e quando o pai deixava a profissão, o filho continuava. Alfaiate, né? Ferreiro, sapateiro, assim por diante. Isso antes da Revolução Industrial. Por quê? Ah, mas não teve desenvolvimento antes? Teve. Se a gente olhar para as pirâmides do Egito, olhar para algumas obras de arte, algumas construções da antiguidade, você vê que os caras tinham algum conhecimento. Só que o que acontecia na antiguidade, a escravidão e a aversão ao trabalho pelos nobres fazia com que o trabalho fosse uma atividade de segunda categoria, ou de categoria baixa. Então, ninguém estudava muito esse assunto, porque era relegado a escravos, escravos de todo tipo. Nós, quando falamos em escravo, a gente pensa nas pessoas de cor negra. Mas nós tivemos, por exemplo, você vai para a Finlândia, só tem lourinho de olho azul, né? E os finlandeses foram escravos dos russos durante muito tempo. Os vikings, que são hoje os dinamarqueses, eles dominavam regiões inteiras e escravizavam homem, mulher, tudo. A escravidão nos Estados Unidos teve muita escravidão de índio também. O Brasil começou, não deu muito certo a escravidão de índio. Então,
Na antiguidade não tem uma evolução dos conceitos de administração e de marketing, porque tinha aversão ao trabalho. O nobre não trabalhava. Na Idade Média, passou a ter uma força muito grande as religiões e o misticismo, sem dar muito espaço para que os conceitos evoluíssem, que a indústria evoluísse. Tinha lá o artesão de novo produzindo. Onde começa a ter uma mudança é no Renascimento. O Renascimento, né, uma figura do Renascimento, por exemplo, Leonardo da Vinci, que acreditava que a ciência era a forma de evoluir. E além de artista plástico, ele era também um engenheiro, porque construía máquinas de tudo quanto é tipo. Então, todo o passado aí, apesar da gente ter reconhecer que a idade da pedra, a idade do ferro, aquelas idades todas da antiguidade, do fogo, né? Os homens foram dominando algumas técnicas. Mas como não era valorizado o trabalho, né, teve uma época que foi valorizada as guerras. Então, o soldado era valorizado, o trabalhador não. Então, tudo isso fez com que não tenhamos grandes obras relatando as evoluções da indústria. No século XVIII, na Inglaterra, um cara insatisfeito de depender do trabalho de animais ou de homens que se cansavam, tinham que se alimentar, o trabalho era pesado, ele observando a natureza, viu que era possível desenvolver uma máquina a vapor. Então, falou em máquina a vapor na nossa cabeça, a gente tem que lembrar daquele trenzinho Maria Fumaça, né? Que é uma máquina a vapor. Ali tem uma panela de pressão, para a gente associar com alguma coisa que a gente conhece, no caso da gente, e água dentro dessa panela e carvão para aquecer a panela. A água transforma do estado líquido para o gasoso, expande, aumenta a pressão, e a pressão do vapor movimenta cilindros que faz a roda girar. Certo? Essa máquina rudimentar aí, né, substituiu animais e homens nos teares, né, as máquinas de fazer tecido na Inglaterra. Foram as primeiras máquinas substituídas. E a Inglaterra ampliou muito a produção de tecido, porque ela rodava 24 horas, não tinha que alimentar, parar para dormir, nada, a máquina trabalhava. Enquanto o homem, cada 2, 3 horas parava, tinha que almoçar, tinha que ir embora para casa, tal, jantar. A máquina não. Então, a primeira revolução industrial, ela amplia a capacidade produtiva. Muita produção. Máquinas pesadas, robustas. Só que a empresa ainda rudimentar. A segunda revolução industrial já é final do século XIX, quase século XX, 1890, não sei quanto. Foi desenvolvida agora uma máquina mais eficiente, o motor a explosão e o motor elétrico. O motor a explosão, todo mundo já viu. É o que equipa os nossos carros. Tem lá dentro o motor a explosão. Se você tirar o cano de escapamento do carro, ele fica fazendo barulho, pá, 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 pá. Cada papá desse aí, né, cada batida dessa, é uma explosão que acontece dentro do motor. Então, um motor chamado motor de explosão. E o motor elétrico, que é muito mais compacto, pode ser usado em diversas aplicações simples ou complexas, e
amplia ainda mais a produção. As empresas crescem. Então, na virada do século XIX para o XX, surge a gestão, a administração das empresas. E essa administração aumenta ainda mais a capacidade de crescimento das empresas. Vêm as guerras mundiais, e por que a guerra é importante, ou foi importante? Porque toda aquela tecnologia que ninguém terminava de desenvolver, as guerras permitiram isso. Por exemplo, a aviação. Já tinha cara tentando voar há muito tempo. Só que normalmente quem experimentava o avião era o próprio inventor. E aí o avião caía, ele morria, não tinha evolução. Com a guerra, ao invés do inventor ir voar, ele pegava o soldado e falava: você tem uma missão importante. Você vai subir nessa máquina aqui, vai correr nessa pista, vai puxar essa alavanca, ela vai subir, você vai passar por cima do inimigo e vai soltar a bomba lá. Então, muito soldado morreu até que o avião fosse uma realidade. Mas acabou a Primeira Guerra Mundial e o avião era uma realidade para todos. A medicina evoluiu muito por causa da guerra, porque por uma questão ética, sempre que você vai evoluir a medicina, você tem que ver, pô, mas você vai usar o corpo humano. Eu estudei numa universidade, lá na Itália, que é de 1200. Eu visitei uma outra que é de 1080, visitei uma outra que é a mais antiga do Ocidente, que é de 1050. O Brasil foi descoberto em 1500. Nessa de Pádua, onde eu estudei, foi a primeira universidade laica, porque a de Bolonha, que é de 1080, e a de Salerno, que é de 1050, era da igreja. Então, para você fazer avanço anatômico, a igreja não permitia, era profanar o corpo. Então, Pádua foi dissidente de Bolonha e montou uma universidade laica, sem restrição da igreja. E aí eles começaram a pegar, vamos supor, um dia frio, uma pessoa que morreu à noite, durante a madrugada eles tinham aula de anatomia, porque depois disso não tinha conhecimento para congelar, nada, então depois disso apodrecia, não dava mais. Só que durante a guerra, isso, 17, 14, 38, 39, 40, o inimigo servia de cobaia para as experiências dos médicos. Então a gente vê até que os alemães tinham lá o Dr. Mengele, que pegava criança e fazia experiência. Nós questionamos tudo isso, criticamos, né? Só que a medicina evoluiu por conta disso. Tem um filme até que chama Anatomia, que se passa na Alemanha, em Heidelberg, em que mostra algumas experiências com um produto que deixava o corpo humano praticamente vivo para ser dissecado e aprender. Mas durante a guerra, o cara abria o inimigo para ver como é que funcionava o corpo ainda funcionando. Até que ele morria depois de alguns minutos, porque perdia sangue e morria. Mas ele abria, vamos ver como é que funciona por dentro, ainda vivo. A bomba atômica, que é da Segunda Guerra, que explodiu lá o Japão, 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, hoje é a razão pela qual o Japão é uma potência. Porque como o Japão não tem hidrelétrica, não tem recurso natural, a energia básica no Japão é a energia nuclear. Na França, você está andando pela estrada assim, daqui a pouco você vê uma estrutura, e aquela estrutura
é a estrutura de uma usina nuclear. Então, foi possível desenvolvimento devido à guerra. Só que acabou a guerra e toda a tecnologia desenvolvida na guerra vem para a indústria. Então, tudo aquilo que desenvolveu na guerra vai equipar as novas empresas. Isso gera o tal do gigantismo americano. As empresas cresceram e começaram a produzir muito mais produtos. Uma tendência de mercado, quando há uma oferta muito grande de produtos, é que o preço do produto caia. E quando cai o preço, tem empresa que tem custo mais baixo do que o outro. A empresa que tem um menor custo se beneficia porque ela consegue vender naquele preço baixo. Quem tem um custo mais alto, o preço pode chegar numa situação que é mais baixo o preço do que o custo. E essas empresas vão à falência. Esse fenômeno do gigantismo é que consolidou a visão do marketing. Já existiam alguns estudos, mas o que foi o marketing? Os pesquisadores começaram a estudar por que algumas empresas cresceram, prosperaram e passaram a ganhar muito mais dinheiro com a grande produção e outras não aguentaram e faliram. Então, o que é o primeiro estudo do marketing? É uma descrição das melhores práticas que as empresas adotavam para serem competitivas no mercado. Então, o marketing surge disso. O marketing só existe quando tem concorrência. Se não existe concorrência, não precisa fazer marketing. O Brasil ficou até os anos 90 confundindo marketing com propaganda. Porque como não havia concorrência no Brasil, você tinha 4 marcas de carro só. Você tinha 3 ou 4 produtores de sabão em pó. Uma fábrica de brinquedo que tinha 89%, 90% da produção do mercado brasileiro, que era a Estrela. Você tinha 2 ou 3 fábricas de produto de limpeza. Não tinha concorrência. Então, o Brasil era conhecido por ter uma propaganda de qualidade, para estimular as pessoas a consumir. Mas não existia competição entre as empresas. Depois tem a modernidade e incerteza, mas uma hora para frente a gente fala mais sobre isso. Eu quero puxar para a disciplina de vocês, para a profissão de vocês. Vai acontecer um fenômeno na atividade que vocês estão desenvolvendo, que aconteceu já em todas as outras. Há 10 anos atrás, o web designer, que era uma junção do pessoal de informática, que sabia fazer o programa, sabia fazer site, fazia portal e tal, mas era uma coisa crua. Os primeiros sites, portais eram feios. Um monte de palavra numa tela. Juntou com o pessoal de publicidade, que tinha a visão da imagem para o mercado. Então, o que eu era o web designer? Um publicitário, um relações públicas, alguém que tinha noção do que o mercado enxergava, com conhecimento de informática. Quando surgiu essa profissão, foi um boom. Eu trabalhava na Votorantim na época, nós pagamos 1,5 milhão para uma empresa desenvolver um portal para a Votorantim. Que nada mais é do que um site que tinha a possibilidade de ter interação com o cliente, receber pedidos, lista de produtos e tal. Hoje, muito mais evoluído do que a gente construiu lá na década de 90, a UOL vende por R$50 por mês um portal de vendas lá.
Agora imagina a mudança. Os primeiros que começaram a trabalhar com isso ganhavam dinheiro porque eram tratados a preço de ouro. Só que quando as pessoas começam a ganhar muito dinheiro com uma atividade, ela atrai a concorrência. Aí todo mundo começou a querer fazer web designer. E aí, mais gente entrando no mercado, aumenta a oferta de produto. Quando aumenta a oferta de produto, o preço tende a cair. Quem, durante o primeiro momento, ganhou dinheiro e se tornou eficiente, sobreviveu no mercado. Quem não fez isso, padeceu. Porque não tinha mais atratividade no mercado para novos profissionais da área. Inclusive, o curso acabou. Então, estou falando isso por quê? Porque vocês estão numa nova atividade que utiliza a tecnologia, que é uma soma daquele artista com a tecnologia para juntar as duas coisas e se destacar. Vocês têm que entrar de cabeça nesse assunto e ganhar mercado e se especializar, ter diferencial em relação aos seus concorrentes. Porque à medida que está tendo o curso, por exemplo, na primeira turma tinha 40, na segunda 40, terceira 40, já tem aí uma centena de pessoas trabalhando com isso. Aqui, aí tem em São José também, tem não sei na onde, daqui a pouco vai ter um monte de profissional trabalhando nessa área. Aumenta a oferta de produto, cai o preço. Então, primeira lição do marketing. Quando você adquire um monopólio, o que é monopólio? Só você faz alguma coisa. Você tem que procurar se cercar de mais e mais tecnologia e barreiras para a entrada da concorrência. Porque esse monopólio é temporário. O único monopólio que é perene é quando tem lei. Por exemplo, a Petrobras no Brasil tem um monopólio da produção de produtos baseados no petróleo. Esse é lei. Ninguém pode fazer isso no Brasil, não ser a Petrobras. Agora, o monopólio temporário é o tecnológico, é o do conhecimento. Esse, quanto mais dinheiro você ganhar, quanto mais forte você for no mercado, mais rapidamente vão surgir os concorrentes que vão querer ganhar dinheiro como você. E a hora que esse concorrente vencer a barreira e conseguir entrar no mercado, ele entra de enxurrada. E daí só prevalece, só sobrevive, só se destaca aqueles que se consolidaram mercadologicamente. Enquanto o pessoal está entrando, dúvidas. Então, eu vou destacar umas coisas aqui e vocês podem comentar, perguntar aí sobre isso. Então, olha só que legal. O marketing é uma necessidade de quem tem concorrência. Então, vocês vão trabalhar para empresas prestando serviço e tal, que estão querendo ganhar espaço no mercado em relação aos concorrentes dessas empresas. É um marketing que está passando por uma mudança significativa, porque até bem pouco tempo a liderança no mercado se dava pela quantidade de dinheiro que a empresa tinha para investir nas mídias de massa. Então, quem conseguia colocar uma propaganda no horário nobre da Rede Globo tinha mais venda, ganhava mais dinheiro. Aí, como tinha mais dinheiro, conseguia pagar a propaganda na Globo para continuar ganhando dinheiro.
houve uma mudança no mercado em que hoje, com criatividade, com outras características que não só o dinheiro investido, conseguem tanto ou mais sucesso do que o dinheiro investido. Então, os clientes que antes achavam, contrata uma agência, desenvolve uma campanha, joga nos canais mais fortes, nos programas mais caros e tal, consegue a maior penetração no mercado, porque tem mais audiência, vendo mais, quem vende mais ganha mais e vai um círculo que se mantém. De repente, os clientes que vocês vão ter têm uma outra característica. Hoje é possível, com pouco dinheiro e muita criatividade, se aproveitar da democracia que foi dado pelas redes sociais e dominar o mercado. Quantas empresas sem qualquer patrimônio físico hoje valem mais do que empresas centenárias que têm um puta patrimônio atrás dela? Com a criatividade, utilizando esse novo mercado, que é o mercado digital. Tá certo? Olhando agora, então eu estava olhando para os clientes de vocês, para os nossos clientes. Agora eu vou olhar para vocês. Vocês, como empresa, nascem já numa nova realidade ligada ao meio virtual, ao meio digital. E nascem da fusão de algumas especializações que cria o seu perfil. Em que os primeiros não fizeram faculdade. Os primeiros juntaram uma habilidade aqui, uma habilidade ali, aprenderam mais uma coisinha ali e viraram um designer gráfico. Aí, o sucesso desses primeiros atraiu, né? Porque eles começaram a ganhar muito dinheiro, tem poucos, atraiu a atenção do mercado. E aí, aquelas pessoas olham e falam assim, poxa, mas se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo. Daí foi fazer um curso aqui, um curso ali. Antes não tinha curso superior na área de vocês. Mas a gente tinha aluno que fazia publicidade, tem uma moça até, que eu não sei se ela está no Brasil hoje ou no Canadá. O sobrenome era Breves. Não me lembro o nome agora. Em que ela fazia publicidade na Unidal, e à noite, e fazia design na Pan-Americana em São Paulo. Aí fez um outro curso. Então ela fez vários cursos para complementar a formação superior dela, porque ela se especializou nessa área. Aí as universidades olham e falam, pô, tem demanda, tem gente que está querendo trabalhar nessa área. Aí desenvolve curso. A hora que desenvolve curso, democratiza o conhecimento. Aquilo que era autodidático, né? Você aprendeu sozinho, juntando conhecimentos. Agora a universidade vem, junta esses conhecimentos e oferece, em 2 anos, você faz um tecnólogo em design gráfico. Tem nível superior e você já sai atuando com uma formação superior nessa área.
Aí juntou um professor aqui, um técnico ali, um outro ali e tal. Por quê? Porque tem que juntar várias vertentes de conhecimento aí para dar a base para vocês moldarem o seu profissionalismo, a sua vida profissional. Então, olha só, tem que olhar para o mercado, os clientes que vocês vão atender, o que ele espera de você, porque ele precisa ganhar a concorrência dele com os concorrentes dele. E você tem que olhar, além do que o seu cliente espera, o que seus concorrentes estão fazendo, para você criar a sua base que vai dar sustentação para a sua profissão na hora que os concorrentes vencerem as barreiras do mercado e baterem na sua porta lá para roubar cliente seu. Tudo isso que nós estamos falando é marketing. E a base é a concorrência. Nunca precisei usar marketing, agora eu preciso. Vai verificar que sabe o que está acontecendo? Você nunca precisou porque não tinha concorrente. Então não preciso fazer. Para que eu vou melhorar meu produto? Por que eu vou fazer forma de pagamento mais amigável? Por que eu vou fazer propaganda? Por que eu vou fazer isso? Se só tem eu no mercado, quem quiser vai ter que contratar o meu serviço, não tem outro. Se você de uma hora para outra passou a ter que conhecer o marketing, é porque o concorrente começou a usar o seu conhecimento, entrar no mercado e está roubando cliente seu. À medida que ele rouba cliente seu, você precisa buscar soluções. Olha lá, uma dúvida pelo menos, uma pergunta pelo menos para a gente encerrar hoje. Hailen, é assim que fala seu nome? É, Railin. Não estou te ouvindo, está muito baixo. Hailen? Alguém pode me dizer se é esse o nome mesmo? Não? Ok. Sem dúvidas? Tranquilo? Então, assim que eu colocar o vídeo no YouTube, eu aviso a representante da turma, ela manda para vocês, vocês dão uma repassada. Hoje foi mais uma introdução. Nas próximas aulas vai ter muito mais conteúdo para vocês estarem estudando e fazendo associação com a sua atividade para ver como é que vocês vão aproveitar tudo isso que eu estou falando. Sempre faço essa pergunta. Como que eu vou utilizar o que o Arcione acabou de falar durante a aula?